Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nos reunimos em oração e reflexão para falar de dois gigantes da fé, dois corações que viveram na humildade e na entrega. São Francisco de Assis e São Padre Pio, dois homens que, em séculos diferentes, mostraram ao mundo que a verdadeira força não está na riqueza, no poder ou no reconhecimento humano, mas na simplicidade, no amor e na confiança total em Deus. São Francisco nasceu em uma família rica, cercado de privilégios e promessas de uma vida confortável. Mas quando ouviu a voz de Cristo dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja, ele abandonou tudo. Trocou as roupas luxuosas por um hábito pobre, entregou suas posses e se fez pequeno para que Deus fosse grande nele. Francisco abraçou os pobres, os doentes, os leprosos. Ele conversava com os pássaros, chamava o sol de irmão e a lua de irmã, porque via em toda a criação o reflexo do amor divino. Sua vida foi um hino de humildade, simplicidade e paz. Séculos depois, nasceu Francesco Forgione, o humilde filho de camponeses italianos que o mundo conheceria como Padre Pio. Um homem marcado pelo sofrimento e pela oração. Um sacerdote que carregou os estigmas de Cristo, que passou noites sem dormir atendendo confissões, que ofereceu cada dor como sacrifício pela salvação das almas. Ele também viveu a humildade, obediência às ordens superiores, aceitação das críticas e perseguições, paciência diante das provações. Francisco e Padre Pio, dois corações que ardiam do mesmo fogo, o amor a Deus e ao próximo. Eles nos ensinam que a humildade não é fraqueza, mas força, que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. E a verdadeira grandeza está em se fazer pequeno, para que Cristo seja tudo em nós. E você, meu irmão, minha irmã, já parou para pensar no que significa viver com humildade? Quantas vezes nossa vida é cheia de orgulho, de exigências, de vaidade, e esquecemos que nada disso nos leva ao céu? Hoje, diante de São Francisco e de Padre Pio, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: tenho vivido como servo ou como dono? Tenho buscado a glória de Deus ou a minha própria? Respire fundo neste momento. Feche seus olhos. Imagine São Francisco de Assis, pobre e alegre, caminhando pelos campos da Úmbria. Imagine Padre Pio, ajoelhado diante da cruz, com as mãos marcadas pelos estigmas, rezando pelos pecadores. Deixe que essas imagens toquem sua alma. Agora reze comigo. Senhor Jesus, ensina-me a ser humilde como Francisco. Ensina-me a ser paciente como Padre Pio. Arranca de mim o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E dá-me um coração simples, entregue, cheio de amor. Amém. Sinta essa oração penetrar seu coração. Deixe que a humildade, essa virtude esquecida pelo mundo, comece a florescer em você. São Francisco de Assis foi chamado de o pobrezinho, mas na verdade era rico daquilo que ninguém podia tirar, a alegria em Cristo. Conta-se que certa vez, em meio ao frio e à fome, caminhando com um irmão de comunidade, ele disse: a verdadeira alegria não está em sermos bem recebidos, mas quando somos rejeitados, humilhados, e mesmo assim conseguimos louvar a Deus. Que profundidade, meus irmãos! Francisco nos ensina que a alegria verdadeira nasce da humildade, de aceitar tudo como vindo das mãos de Deus. Padre Pio também conhecia o que era ser incompreendido. Quantas vezes foi acusado injustamente, quantas vezes tentaram silenciar seu ministério, mas ele nunca respondeu com orgulho, nunca se defendeu com palavras duras. Pelo contrário, oferecia cada humilhação a Jesus e dizia: sofro, mas ofereço. Assim como São Francisco, Padre Pio descobriu que a força do cristão não está em vencer discussões, mas em manter-se humilde diante de tudo. Agora pense comigo, quantas vezes nos sentimos feridos por pequenas palavras, por críticas, por comentários que tocam nosso orgulho? Quantas vezes reagimos com raiva, quando poderíamos responder com silêncio e oração? São Francisco e Padre Pio nos lembram que a verdadeira grandeza é não devolver ofensa com ofensa, mas transformar a dor em oração.
Feche os olhos por um momento. Imagine-se caminhando com São Francisco pelas ruas de Assis, ouvindo sua voz doce cantar Laudato si, mi Signore, louvado sejas, meu Senhor. Ele cantava mesmo na pobreza, mesmo no frio, porque a alma dele estava cheia de Deus. Agora veja Padre Pio, sentado no confessionário, ouvindo milhares de almas que vinham até ele, derramando lágrimas e recebendo o perdão. Ele se desgastava, se consumia, mas fazia isso com humildade e paciência. Reze comigo. Senhor, dá-me a alegria humilde de São Francisco. Dá-me a paciência silenciosa de Padre Pio, que eu saiba transformar cada dor em louvor, cada ofensa em oração, cada queda em aprendizado. Amém. Imagine uma chama suave de luz dourada em seu coração. Essa chama é a humildade que aquece a alma, mesmo nos dias frios. São Francisco falava com os pássaros, porque via em cada criatura um irmão. Padre Pio falava com os anjos, porque sentia no céu sua morada. Ambos viviam no mundo, mas seus corações já estavam mergulhados na eternidade. São Francisco de Assis, ao renunciar às riquezas do Pai, fez um gesto radical. Ele se despiu diante do bispo e do povo, entregando todas as roupas que carregava e dizendo: de agora em diante, só posso dizer Pai nosso que estais no céu. Esse gesto de despojamento marcou o início de uma vida nova. Ele escolheu a pobreza voluntária não como desprezo das coisas, mas como libertação para amar mais a Deus. Essa cena, meus irmãos, nos ensina que a humildade não é apenas uma ideia bonita, é uma decisão. Francisco não quis viver dividido. Ele entendeu que não poderia servir a dois senhores, que a verdadeira liberdade estava em abrir mão do supérfluo para abraçar o essencial. Padre Pio, séculos depois, não precisou se despir diante de um povo, mas também fez um despojamento profundo. Entregou sua saúde, sua juventude e até sua privacidade a Deus. As chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado, o acompanhavam dia e noite. Ele aceitou a dor como participação no mistério da cruz. O mundo, muitas vezes, o incompreendeu, mas ele, em silêncio, permaneceu fiel. E você? O que ainda te prende? Quais riquezas do coração? Quais orgulhos, quais seguranças humanas te impedem de viver livre para Deus? Hoje, diante desses dois santos, somos convidados a deixar cair as roupas velhas do orgulho e vestir o hábito da humildade. Faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu me despojo agora diante de Ti. Entrego o meu orgulho, a minha vaidade, os meus apegos. Quero ser livre para amar-te. Quero ser pobre de mim, para ser rico de Ti. Como São Francisco eu digo, Pai nosso que estais no céu. Como Padre Pio eu digo, fica comigo, Senhor. Amém. Respire fundo e permaneça em silêncio. Sinta a leveza de quem entrega um peso. Imagine que você coloca aos pés da cruz cada orgulho, cada preocupação, cada vaidade. E veja como sua alma fica mais leve, mais simples, mais serena. São Francisco falava com a natureza, chamava os animais de irmãos, porque ele tinha descoberto que nada nos pertence. Tudo é dom de Deus. Padre Pio falava com as almas que o procuravam no confessionário, porque sabia que a maior riqueza era conduzir corações a Cristo. Ambos viveram a humildade de maneira concreta e nos ensinam hoje que a humildade não é fraqueza, mas é a porta da verdadeira santidade. São Francisco de Assis nunca se afastou dos pobres. Ele não apenas pregava para eles, mas se misturava com eles. Tocava nos leprosos, abraçava os doentes, entrava nas casas mais simples para partilhar pão e esperança. Seu coração humilde via em cada rosto sofredor o próprio rosto de Cristo. Francisco entendia que não se pode amar a Deus sem amar os pobres, porque o próprio Deus escolheu nascer pobre em Belém e morrer despojado na cruz. Padre Pio também viveu esse chamado à caridade. Muitos pensam nele apenas como o santo dos estigmas ou o confessor incansável, mas ele também foi um grande homem de obras concretas.
Em meio às dificuldades, fundou a Casa Sollievo della Sofferenza, a casa do alívio do sofrimento. Não era apenas um hospital, mas um sinal de que o amor precisa se tornar concreto, precisa aliviar a dor do irmão. Ele dizia: o sofrimento humano precisa ser abraçado, mas também cuidado. Essa obra se tornou um legado vivo de sua humildade em servir. E você, meu irmão, minha irmã, como olha para os pobres ao seu redor? Quantas vezes passamos por pessoas necessitadas e fingimos não ver? Quantas vezes dizemos, não é problema meu? Mas para Francisco e para Padre Pio, cada pobre era Cristo. Cada doente era uma oportunidade de amar. Feche os olhos por um instante e imagine São Francisco caminhando pelas ruas de Assis, abraçando um leproso com ternura. Agora veja Padre Pio no hospital, rezando por cada doente e oferecendo sua própria dor em união com Cristo. Deixe que essas imagens toquem o seu coração. Reze comigo. Senhor Jesus, abre os meus olhos para ver-te nos pobres. Abre os meus ouvidos para ouvir-te nos que sofrem. Dá-me um coração simples, que não foge da dor do outro, mas que se aproxima, que toca, que acolhe. Que eu viva a humildade concreta de amar sem medida. Amém. Imagine uma luz suave se espalhando do seu coração para o mundo. Essa luz é a caridade que nasce da humildade. Francisco e Padre Pio não buscavam aplausos, buscavam servir. E é assim que a verdadeira santidade floresce. São Francisco de Assis tinha uma vida marcada pela oração silenciosa. Muitas vezes ele se retirava para as montanhas, para grutas escondidas, para bosques tranquilos. Ali, no meio da solidão e do silêncio, ele falava com Deus como quem fala com um amigo. Não usava palavras difíceis, não buscava grandes discursos, apenas abria o coração. Muitas vezes lágrimas desciam dos seus olhos, porque ele se sentia pequeno diante da grandeza de Deus. Ele dizia, meu Deus e meu tudo. Essas 4 palavras resumiam sua oração. Padre Pio também foi um homem profundamente unido à oração. Passava horas diante do Santíssimo, noites inteiras em vigília, e o seu rosário nunca saía das mãos. Ele dizia que o rosário era a arma mais poderosa contra o mal. Mesmo quando seu corpo sofria com dores e feridas, seu espírito estava firme na oração. Quem o via rezando percebia que ele estava mergulhado em outro mundo, o mundo da graça. Hoje, meu irmão, minha irmã, precisamos aprender com eles que a humildade também se expressa na oração. Quando rezamos, reconhecemos que não somos donos da vida. Reconhecemos que precisamos de Deus. Cada oração é um ato de humildade. É como dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. Fica comigo. Feche os olhos e imagine São Francisco ajoelhado numa gruta escura, apenas com uma vela acesa, repetindo baixinho, meu Deus e meu tudo. Agora veja Padre Pio diante do sacrário, com o rosário nas mãos, sussurrando, fica comigo, Senhor. Essas imagens nos convidam a entrar no mesmo espírito de entrega e confiança. Reze comigo. Senhor Jesus, ensina-me a rezar com humildade, que eu fale contigo como um filho fala com o pai, que eu não tenha medo do silêncio, mas que nele eu encontre a tua voz. Dá-me a graça da perseverança na oração, para que eu nunca me afaste de ti. Amém. Sinta a paz que brota quando entregamos tudo a Deus. Lembre-se, a oração é o alimento da alma. Sem oração não há humildade, não há fé, não há força. São Francisco e Padre Pio viveram isso e hoje nos convidam a trilhar o mesmo caminho. A humildade não se prova apenas em palavras doces ou em gestos simples. Ela se manifesta, sobretudo, na maneira como enfrentamos o sofrimento. Tanto São Francisco de Assis quanto Padre Pio conheceram de perto a dor, mas não se revoltaram contra ela. Pelo contrário, fizeram dela um altar de entrega. São Francisco, já nos últimos anos de vida, experimentava uma saúde debilitada. Seu corpo estava fraco, doente, sofrido pelas penitências, pelo frio, pela pobreza que abraçara com alegria.
Foi nesse período que ele recebeu os estigmas de Cristo, as marcas da paixão em suas mãos, pés e lado. Essas feridas eram sinais visíveis da união profunda que ele tinha com Jesus crucificado. Mas em vez de orgulho, ele reagiu com mais humildade. Chamava suas próprias dores de irmã-dor. Para ele, até o sofrimento era um meio de louvar a Deus. Padre Pio também carregou os estigmas durante 50 anos. Suas mãos sangravam, seu corpo doía, e muitas vezes ele era incompreendido e acusado injustamente. Mesmo dentro da própria igreja, houve desconfiança e perseguições. Mas em vez de se rebelar, Padre Pio se calava, obedecia, rezava ainda mais. Sua humildade não permitia que ele buscasse justificativas humanas. Ele deixava que Deus fosse sua defesa. Quantas vezes em nossas vidas, diante da dor, reagimos com impaciência, revolta ou desânimo? Mas São Francisco e Padre Pio nos ensinam que a dor pode ser transformada em oração, que a cruz pode ser abraçada como caminho de santidade, que o sofrimento, quando unido a Cristo, deixa de ser peso e se torna ponte para o céu. Reflita comigo. Será que não temos reclamado demais das nossas cruzes? Será que não estamos nos esquecendo de que até naquilo que dói há um propósito divino? Reze comigo. Senhor Jesus, eu te entrego as minhas dores. Não quero fugir da minha cruz, mas quero carregá-la contigo. Ensina-me a transformar o sofrimento em amor, como fizeram São Francisco e Padre Pio. Que eu não reclame, mas confie. Que eu não me revolte, mas te louve. Amém. Pense na sua cruz de hoje. Pode ser uma doença, um problema familiar, uma dificuldade financeira, uma ferida emocional. Coloque-a aos pés da cruz de Cristo e diga: Jesus, confio em ti. A humildade não é apenas algo vivido no silêncio da oração ou no recolhimento do sofrimento. A verdadeira humildade se manifesta no serviço ao próximo. Tanto São Francisco quanto Padre Pio viveram isso intensamente. A caridade era o reflexo natural de seus corações humildes. São Francisco de Assis tinha um amor radical pelos pobres. Ele dizia que os pobres eram espelhos de Cristo. Não se contentava em dar esmolas, mas desejava viver como eles, na pobreza mais extrema, para estar próximo de Jesus que se fez pobre. Conta-se que, certa vez, Francisco encontrou um leproso na estrada. Seu primeiro impulso foi de repulsa, porque o cheiro e as feridas o incomodavam. Mas, dominado pelo Espírito de Deus, ele desceu do cavalo, abraçou e beijou o leproso. Nesse gesto, ele descobriu que a humildade verdadeira é vencer o orgulho e reconhecer Cristo no rosto do sofredor. Padre Pio também tinha o coração voltado para os necessitados. Além de acolher espiritualmente milhares de pessoas, ele fundou o hospital Casa Sollievo della Sofferenza, a casa do alívio do sofrimento. Seu desejo era que os doentes não fossem apenas tratados fisicamente, mas também cuidados espiritualmente, com dignidade e amor. Esse hospital, até hoje, é sinal vivo da sua caridade humilde. Mas Padre Pio não cuidava apenas de corpos, cuidava sobretudo de almas. Passava horas no confessionário, ouvindo os pecados das pessoas, orientando-as, chorando com elas, corrigindo com firmeza, mas sempre com amor. Ele entendia que ser humilde diante de Deus era também estar disposto a servir sem reservas ao próximo. E nós, como temos vivido isso? Será que temos fechado os olhos para os sofrimentos dos outros? Será que nossa fé tem sido apenas individual? Ou ela nos move a servir? Reze comigo. Senhor Jesus, abre meus olhos para ver a tua presença nos pobres. Que eu não despreze quem sofre, mas que eu saiba acolher com carinho e respeito. Ensina-me a servir, sem buscar reconhecimento, a doar, sem esperar retorno, a amar sem condições. Que, como São Francisco e Padre Pio, eu aprenda que a humildade verdadeira é servir. Amém. Pense em alguém próximo de você que esteja sofrendo. Talvez um vizinho idoso, um parente enfermo, uma pessoa que você evita porque não sabe lidar com ela.
Coloque essa pessoa diante de Deus e peça a graça de amá-la com gestos concretos. São Francisco de Assis é conhecido como o santo que amava a natureza. Ele via em cada criatura um reflexo da bondade e da beleza de Deus. Chamava o sol de irmão, a lua de irmã, chamava até a morte de irmã-morte. Não era poesia ingênua. Era uma profunda convicção de que toda a criação é obra das mãos de Deus e merece respeito. Sua humildade o levava a reconhecer que o homem não é dono do mundo, mas guardião dele. Um dos momentos mais belos de sua vida foi quando compôs o Cântico das Criaturas, onde louva a Deus pelo vento, pelo fogo, pela água, pela terra, por tudo o que existe. Ele entendia que a verdadeira humildade nos coloca em comunhão não apenas com as pessoas, mas também com a criação. Padre Pio, por sua vez, também tinha uma relação profunda com a natureza. As pessoas testemunham que, mesmo em meio às suas dores, ele parava para contemplar o nascer do sol, o canto dos pássaros, a simplicidade da vida rural. Ele dizia que a natureza é um livro aberto, onde Deus escreve o seu amor. Muitas vezes, quando as pessoas se aproximavam dele, cheias de preocupações, ele recomendava: olhe para a criação, veja como Deus cuida até dos pássaros. Então confie, ele cuidará muito mais de você. Essa simplicidade humilde diante da criação é uma lição para todos nós. No mundo moderno, marcado pela pressa, pelo consumo e pelo desperdício, esquecemos que tudo é dom. A humildade nos chama a agradecer mais, a cuidar melhor, a respeitar a obra de Deus. Reze comigo. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Bendito sejas pelo sol que ilumina os nossos dias, pela lua que ilumina as noites, pela água que nos purifica, pela terra que nos sustenta. Senhor, dá-me um coração agradecido, que saiba contemplar e cuidar da tua criação. Amém. Pense em algo simples que Deus criou e que talvez você não tenha valorizado nos últimos dias. O ar que respira, a água que bebe, o alimento sobre a mesa, o canto de um pássaro. Tudo isso é presente. Tudo isso é amor. A humildade de um santo não é apenas feita de palavras bonitas ou gestos de carinho. A humildade verdadeira se prova na obediência. São Francisco e Padre Pio foram duramente provados nesse aspecto. Francisco, depois de fundar a Ordem dos Frades Menores, viu muitos dos seus companheiros começarem a modificar a regra que ele havia recebido em oração. Ele sonhava com uma vida simples, pobre, totalmente dependente de Deus. Mas alguns achavam que era impossível viver assim e queriam adaptações. Francisco sofreu profundamente, mas obedeceu à igreja, entregou sua ordem, confiou que o Espírito Santo cuidaria do resto. Ele dizia: eu fiz a minha parte, o Senhor fará o que falta. Padre Pio também passou por duríssimas provações. Durante muitos anos foi proibido pela igreja de celebrar a missa em público, de confessar, de receber os peregrinos que lotavam o convento para vê-lo. Muitos o acusavam de enganar as pessoas com os estigmas. Foi chamado de fanático, até de herege. Imagine, um homem que rezava horas e horas por dia, que chorava diante da cruz, que se consumia de amor por Cristo, sendo acusado de mentiroso. E o que ele fez? Não se revoltou, não atacou a igreja, não gritou por justiça. Ele se calou, obedeceu, sofreu em silêncio, ofereceu tudo como sacrifício. Mais tarde, a própria igreja reconheceu sua santidade e o canonizou. Esse é o caminho da humildade. Obedecer mesmo quando não entendemos. Aceitar que a igreja é maior que nós. Confiar que o Espírito Santo guia a barca, ainda que ela pareça vacilar. Reze comigo. Senhor, dá-me um coração obediente como o de São Francisco, como o de Padre Pio, que eu não busque a minha vontade, mas a tua, que eu não queira aparecer, mas me esconder no teu coração, que eu saiba obedecer mesmo no silêncio, mesmo na incompreensão, que eu confie sempre na tua igreja, porque sei que é tua, fundada sobre a rocha. Amém.
Faça um momento de silêncio. Pense em quantas vezes você se revoltou porque não foi compreendido. Pense em quantas vezes quis discutir, justificar, defender-se. Agora olhe para Francisco e Pio. Eles escolheram o silêncio. Escolheram confiar em Deus. A humildade brilha mais forte quando o orgulho é esmagado. A verdadeira humildade se reconhece no amor pelos pequenos. São Francisco e Padre Pio foram mestres em enxergar Cristo nos pobres, nos doentes, nos esquecidos do mundo. Francisco descia às ruas de Assis e se encontrava com os leprosos. Naquela época, os leprosos eram rejeitados, tratados como malditos, expulsos da sociedade. Muitos preferiam nem chegar perto. Mas Francisco, tocado pela graça, não apenas se aproximou deles. Ele os abraçou, cuidou, beijou suas feridas. E disse depois que foi ali que a sua vida mudou. Porque no rosto do leproso, ele viu o rosto de Cristo. Padre Pio, séculos depois, em uma realidade diferente, também tinha esse olhar. Doentes vinham de todos os lugares para vê-lo, muitos em busca de cura física, mas ele se preocupava mais em curar as almas. Quando recebia alguém no confessionário, não via apenas o pecador, via o filho amado de Deus que precisava voltar para casa. Ele não tinha medo de falar com firmeza, mas sempre com amor. E muitas vezes dizia, é melhor sofrer na terra e entrar no céu, do que viver sem dor aqui e perder a eternidade. Seu amor pelos doentes foi tão grande que ele fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital que até hoje é referência na Itália. Ele dizia que aquele hospital não era obra humana, mas obra de Deus, sustentada pela providência. E, de fato, até hoje, milhares de pessoas recebem ali não só cuidados médicos, mas também esperança e fé. Reze comigo. Senhor Jesus, ensina-me a ver o teu rosto nos pobres, nos doentes, nos esquecidos. Que eu não passe indiferente por quem sofre, mas saiba estender a mão. Que eu aprenda com São Francisco a beijar a ferida, que eu aprenda com Padre Pio a ouvir com paciência, que eu saiba amar sem medida, porque tu mesmo disseste, tudo o que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que fizestes. Amém. Agora, pense em alguém próximo de você que precisa de atenção, de carinho, de cuidado. Pode ser um doente, um idoso, uma criança, alguém triste. Peça a Deus a graça de levar esperança a essa pessoa. A humildade verdadeira se mede pelo amor concreto. E tanto Francisco quanto Pio nos deixaram esse legado. A humildade se alimenta no silêncio. Não é silêncio vazio, mas silêncio cheio de presença. São Francisco e Padre Pio descobriram que só no recolhimento a alma escuta a voz de Deus. Francisco passava horas retirado em grutas, bosques, pequenas capelas. Ali ele chorava, cantava, rezava, escrevia hinos. Muitos diziam que era um louco por preferir a solidão ao barulho das festas, mas ele sabia que no silêncio a alma respira. O silêncio não o isolava, mas o transformava para depois se doar mais plenamente aos irmãos. Padre Pio vivia a mesma realidade, de forma ainda mais intensa. Seu dia começava na madrugada, e ele passava horas diante do Santíssimo. Muitos perguntavam, Padre, como consegue ficar tanto tempo rezando? E ele respondia, o tempo passado com Deus nunca é perdido. É investimento eterno. E veja, suas palavras no confessionário tinham poder porque nasciam do silêncio da oração. Suas mãos, marcadas pelos estigmas, curavam porque estavam sempre em contato com o crucificado. Sua vida era um grito de amor, mas sustentado por um silêncio profundo. Essa é a lição. Sem silêncio, não há humildade. Quem fala o tempo todo, quem se ocupa de si mesmo, não escuta a Deus. O humilde sabe calar. O humilde sabe esperar. O humilde aprende a rezar mais com o coração do que com as palavras. Reze comigo. Senhor, ensina-me o valor do silêncio. Que eu saiba parar para te ouvir. Que eu não tenha medo da solidão, porque na verdade nunca estou só. Tu caminhas comigo. Dá-me a graça de silenciar os barulhos da mente, as vozes do orgulho, as distrações do mundo.
e de encontrar-te no íntimo da alma. Amém. Agora respire fundo. Feche os olhos. Imagine-se diante do Santíssimo. Não diga nada. Apenas permaneça ali, em silêncio, como Francisco, como Padre Pio. É nesse silêncio que Deus sussurra ao coração. O silêncio é escola de humildade, e a humildade é a chave que abre o coração de Deus. A cruz é o centro da humildade. São Francisco foi o primeiro a receber os estigmas visíveis de Cristo, sinais do amor do crucificado impressos em sua carne. Ele não os pediu, não os buscou, mas os recebeu como dom e como prova de união. Esses sinais eram dolorosos, mas também eram fonte de alegria, porque o uniam intimamente ao mistério da paixão. Séculos depois, Padre Pio viveu a mesma graça. Ele carregou por 50 anos as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado. Imagine o peso dessa missão. Todos viam, todos perguntavam, muitos desconfiavam. Para alguns era milagre, para outros fraude. Mas para ele era amor. Ele dizia: carrego em meu corpo os sofrimentos de Cristo, mas é Ele quem me sustenta. Os estigmas, tanto em Francisco quanto em Pio, não eram espetáculo. Eram escola de humildade. Porque suportar dor em silêncio, sem buscar glória, sem buscar reconhecimento, só é possível a quem é verdadeiramente pequeno diante de Deus. Reze comigo. Senhor Jesus, ensina-me a abraçar a minha cruz. Mesmo que não seja feita de chagas visíveis, ela pesa no meu coração. Ajuda-me a suportar, a oferecer, a confiar. Que eu aprenda com São Francisco e com Padre Pio a não fugir da dor, mas a transformá-la em amor. Que eu nunca me revolte contra a cruz, mas a carregue contigo até a ressurreição. Amém. Faça silêncio. Pense agora na cruz que você carrega. Pode ser uma doença, uma perda, uma dificuldade familiar, uma luta interior. Coloque-a diante de Cristo. Diga a Ele: Senhor, não consigo sozinho. Carrega comigo. Essa é a lição dos estigmas. Não existe amor sem sacrifício, não existe humildade sem cruz. Francisco e Pio também tinham em comum o dom da simplicidade. Francisco se despojou de tudo, roupas, bens, herança, até da própria honra. Fez-se pobre para ser livre. Padre Pio, mesmo tendo dons extraordinários, bilocação, profecia, cura, nunca deixou que isso inflasse seu coração. Ele ria de si mesmo, dizia: sou apenas um frade que reza. Que contraste com o mundo de hoje, onde todos querem aparecer, onde até a fé muitas vezes é usada para buscar likes, fama, reconhecimento. Os santos nos lembram: a grandeza está na simplicidade. Reze comigo. Senhor, ensina-me a simplicidade. Que eu não viva buscando aplausos, mas apenas o teu olhar. Que eu saiba ser pequeno, porque só o pequeno cabe nos teus braços. Dá-me, Jesus, um coração simples, livre das vaidades, livre dos excessos, livre do orgulho. Amém. Agora pense em algo da sua vida que você poderia simplificar. Talvez um hábito de consumo, talvez uma preocupação exagerada, talvez uma necessidade de reconhecimento. Peça a São Francisco e a Padre Pio que lhe ajudem a viver com mais leveza. A humildade é leve. O orgulho é pesado. Outro ponto em comum entre Francisco e Pio é o amor ardente à oração. Francisco passava noites inteiras cantando e louvando a Deus. Às vezes, era encontrado chorando diante da cruz, repetindo: meu Deus e meu tudo. Essa frase se tornou uma das suas orações mais conhecidas. Padre Pio, no mesmo espírito, rezava constantemente. Seu dia era marcado pelo rosário, que ele chamava de arma dos nossos tempos. Dizia que rezava dezenas de rosários todos os dias. Quando alguém perguntava: Padre, como é possível? Ele respondia: com amor tudo é possível. E veja a conexão. Um cantava, outro chorava, ambos rezavam. O coração humilde não consegue viver sem oração, porque sabe que sozinho nada pode. Reze comigo agora, repetindo as palavras de São Francisco: meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo.
Repita isso algumas vezes, deixando que a frase entre no seu coração como um sussurro de amor. Também é importante ver como esses dois santos viveram a humildade diante das multidões. Francisco, quando falava, arrastava multidões. Seu carisma era tão forte que até os pássaros se calavam para ouvi-lo. Mas ele sempre dizia: não sou eu quem falo, é Deus quem fala através de mim. Padre Pio atraía peregrinos do mundo inteiro. Filas e filas se formavam em San Giovanni Rotondo. Muitos vinham em busca de milagres, outros em busca de conselhos. Ele poderia se orgulhar, mas ao contrário dizia: sou apenas um instrumento. Quem faz tudo é Deus. Esse é o segredo, saber que somos apenas instrumentos. A humildade reconhece: sem Deus nada sou. Reze comigo: Senhor, eu não quero glória, eu não quero aplauso, eu não quero reconhecimento. Eu quero ser apenas instrumento. Faz em mim a tua obra. Usa-me como quiseres. Que eu desapareça e que só tu apareças. Amém. E aqui cabe uma pausa. Feche os olhos. Imagine-se diante de Cristo, segurando apenas um pequeno instrumento. Pode ser uma flauta, uma vela, uma cruz. Diga a Ele: Senhor, usa-me. Meus irmãos e minhas irmãs, a humildade que aprendemos com São Francisco e Padre Pio não é um ideal distante, é prática diária. Exercite-a, perdoe, sirva, reze, cuide da criação, escute. Seja obediente ao amor de Deus. Aos poucos, essa prática transforma a alma. Se este encontro tocou seu coração, ajude-nos a ampliar esta semente. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Padre Pio Ensina. Deixe um comentário com a sua intenção de oração. Eu e a comunidade vamos rezar por você. Ative o sininho para as próximas reflexões. E se puder, ajude a obra com sua doação para que possamos continuar levando oração e assistência aos necessitados. Senhor Deus, que carregaste no teu Filho a nossa fraqueza, abençoa estes que ouviram esta palavra. Dá-lhes humildade para aceitar as cruzes, fé para não desistir, esperança para esperar em Ti. Pela intercessão de São Francisco de Assis e de Padre Pio, envia sobre cada família uma chuva de graça. Que sejam protegidos pela Mãe Santíssima e acompanhados pelos anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja. E que a paz, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Até o próximo encontro, continuem firmes na oração, na humildade e no serviço. Deus vos abençoe. Amém.